Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre essa grande alta do Ibovespa. Somente hoje a Bolsa de Valores brasileira está subindo mais de 2%. E isso aqui acontece por um movimento bem interessante: cessar fogo de Trump contra o Irã. Isso fez com que o preço do Brent do petróleo desabasse. Quando a gente pega aqui, ó, as cotações do preço do Brent, a gente observa que a queda tem sido severa. Para um Brent que estava sendo ali, ó, negociado mais ou menos na faixa de $100 o barril, o Brent já está voltando aí para aproximadamente abaixo dos $95 o barril. Isso fez com que as bolsas subissem bastante e o destaque vai para os bancões. Banco do Brasil subiu 4%, Itaú subiu 3%, Bradesco e Santander também se valorizaram respectivamente 4%. Então, quem tem uma carteira focada em bancos, que é, por exemplo, o meu caso, acabou aí tendo mais de 10 mil de alta em somente um dia, pessoal. Perceba aí que o Banco do Brasil já recuperou boas partes da perda, né, que teve. Minha carteira voltou aqui a ficar no 0 a 0 com o Banco do Brasil. Na verdade, eu tô no lucro, né, porque o meu preço médio ajustado por proventos é muito mais baixo. Itaú acabou se valorizando forte, já está chegando a representar quase 30% da carteira do canal. Eu estou obtendo uma valorização acima de 20%. Mas será que após essa alta no Ibovespa ainda tem ações baratas? Será que os bancões ainda estão descontados após essa valorização nas ações? É isso que a gente vai tratar aqui, e se ainda vale a pena investir em ações brasileiras, mesmo nesse início de ciclo de alta que a gente está para enfrentar. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, e já dando uma olhada aqui na carteira do canal, perceba que a rentabilidade chegou em 40%, né? Então perceba que está bem acima da média. Isso pegando apenas aí, ó, de 6 meses para cá. Eu nem tô considerando a carteira do canal desde a minha existência, porque da existência da carteira mesmo do canal, a minha rentabilidade já supera aí mais de 30% ao ano na média. Então perceba que é sim uma bela rentabilidade. E o mais interessante, pessoal, que agora com toda essa alta, o meu lucro total nesses últimos meses, já considerando dividendos e valorização, ultrapassa 50 mil reais. Perceba que aí um lucro bem expressivo. Claro que eu não vou realizá-lo porque meu foco nessa carteira aqui é para médio e longo prazo, não para ficar fazendo movimentações de curto prazo, tá? E quando a gente pega a carteira do canal, perceba que Banco do Brasil representa a maior posição, 41% da carteira, Banco Itaú, quase 30% da carteira, 27,82%, BR Partners, 12,98%, Petrobras, 8%, BB Seguridade, quase 7% e Vale, 2,60%. Então perceba que é uma carteira bem concentrada em poucos nomes e que, né, eu tenho visão de médio a longo prazo. Agora, focando-se nos principais bancos, sendo destaque aqui para Banco do Brasil e Itaú. Pablo, por que você não pegou o Bradesco e Santander? Porque, pessoal, se a gente fizer um comparativo dentre todos esses quatro bancos, os que melhor performaram no longo prazo foi o Banco do Brasil e o Itaú, dado de que eles são os que têm mais qualidade, né? Quando a gente olha aqui no mercado brasileiro. Mas isso aqui é óbvio, porque esses bancos detêm uma espécie do que a gente chama de oligopólio, um controle, né, setorial. Tecnicamente, mais de 60% de todo o crédito do país está concentrado nas mãos do Itaú e no Banco do Brasil. O Banco do Brasil é líder aí no agronegócio, né? Tem uma fatia muito relevante aqui no berço do PIB brasileiro, e o Itaú é relevante na parte privada, principalmente para os ricos, alta renda e PJ. Então, por consequência, esses bancos exercem sim uma influência bem expressiva no sistema financeiro. Tanto que, né, quando esses bancos caem na bolsa, tende a puxar
o setor como um todo. Mas será que esses dois bancões aqui estão baratos? Porque a gente sabe que são os bancos de mais qualidade. Quando a gente pega desde o Plano Real, o retorno de ambos foi excepcional. Pegando aqui Banco do Brasil, apenas considerando a valorização, essa foto aqui está desatualizada, tá, pessoal? As ações do banco subiram, então esse retorno ainda está mais elevado. Logo vamos atualizar. Eu não vou lá de novo no Hub 3 para pegar isso aqui, senão esse vídeo vai demorar um século. Vamos facilitar aqui, ó, essa questão, tá? Vamos pegar a cotação atual, 24,49, e vamos dividir, né, por aquela época, 0,22 nos anos 2000. Banco do Brasil subiu ao todo 11.000% nesse período. Se a gente coloca aqui a taxa equivalente, a taxa anual composta nas ações do Banco do Brasil em 26 anos, o banco subiu quase 20% ao ano na média. Se a gente arredondar 20 e colocar 8 de proventos, que essa foi a média do Banco do Brasil, ele deu 28% ao ano na média de retorno, mostrando que foi bem acima da média. Então você vê a qualidade do Banco do Brasil. Itaú também não fica para trás. Agora com essa alta nas ações, chegando em quase R$45, a ação do banco era 52 centavos. Então, desde os anos 2000, o Itaú subiu 8.553%. Se a gente coloca isso aqui em taxa anual composta, 8.000, né? E 512%, arredondando, isso nos dá 18% ao ano na média, somando com mais ou menos um provento médio na faixa aqui de 6%, 6,5%, o Itaú deu 25% ao ano na sua média, mostrando aí que também foi um banco excepcional e trouxe muito valor para o acionista olhando para o médio e longo prazo. Mas agora a dúvida, será que esses dois ainda estão baratos? E qual a perspectiva de rentabilidade em longo prazo? Pablo, você acha que pode repetir esses 25, 30% ao ano de retorno? Ó, pessoal, já vou seguir direto e reto para você, nada garante. Porém, pelos indicadores atuais, há uma probabilidade muito elevada desse retorno sim se repetir. E o destaque vai para o Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil ele é historicamente mais barato do que o Itaú. Claro, ele tem menos qualidade que o Itaú. Quando você pega o indicador de ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, a gente percebe que o Banco do Brasil fica numa média de 15% a 14% ao ano, de uma forma consistente no seu ROI. Para ser mais exato, 15%. Enquanto o Itaú, ele consegue ter uma média de mais ou menos 20%, 18% ao ano de ROI. Fica aí acima do Banco do Brasil. Porém, não é somente a qualidade que importa, o preço também faz diferença. Então, mesmo que o Banco do Brasil tenha uma qualidade menor do que a do Itaú Unibanco, mesmo assim, ele consegue trazer uma rentabilidade mais elevada, porque os múltiplos do Banco do Brasil são mais amassados, trazendo para nós mais assimetria de retorno. Se a gente pega aqui, ó, o PVP, preço sobre valor patrimonial, somente para o Banco do Brasil ser negociado em médias mais longas, como 1,5 vezes o seu valor patrimonial, a ação do Banco do Brasil teria que dobrar de preço. Isso para bater médias anteriores. Pegando a relação preço-lucro do Banco do Brasil projetado para o ano de 2026, a gente pega de que o Banco do Brasil poderia estar barato, cotado por um PL de 5,79 vezes, projetando um lucro na faixa de 24 bilhões. Mesmo que a gente projete um lucro até bem menor com que o próprio banco projeta, de 20 bilhões, vamos supor que o banco no pior cenário traga isso. Ele ainda está por 6 vezes lucro. Não é caro, pessoal, porque o Banco do Brasil em mercados de alta negocia com múltiplo na faixa de 9 a 10 vezes. Então a gente ainda teria upside para o Banco do Brasil negociar na sua média histórica. E hoje o retorno embutido na ação poderia muito se aproximar do Plano Real, porque se você pega aqui um provento de 8,5% para um banco que mesmo com payout mais reduzido cresce, né? Você pega aqui, ó, 1 menos payout, ou seja, você faz o numerador 1 menos payout vezes ROI. Então quis dizer ROI mais reduzido. Desculpa, pessoal, acabei confundindo aqui as palavras. Consequentemente, o Banco do Brasil cresce a uma taxa média de 10,5% ao ano. Se você coloca 8,5% ao ano de crescimento, no pior dos cenários sem re-rating, Banco do Brasil já te traz 22% ao ano na média de retorno, né? Então é muito a rentabilidade. Se você coloca um re-rating, ele pode bater muito parecido com o Plano Real. Pablo, o que é re-rate? A reprecificação das ações. Essa conta que eu estou fazendo não considera a valorização nos preços dos papéis, que tende a ser imprevisível. Se o mercado apreciar a ação a um nível elevado, o Banco do Brasil poderia trazer um retorno ainda mais alto. E hoje o preço justo da ação, então acho que mesmo após a alta recente, indo aqui para os seus R$ 24,50, quando a gente pega o preço sobre valor patrimonial
projetivo para o ano de 2026, o Banco do Brasil está negociando por 0,70. Ainda tem desconto. Eu acho que o Banco do Brasil ali abaixo dos R$ 25 já fica um ponto de entrada bem interessante. Essa daqui, né, pelo menos é a minha visão com o Banco do Brasil. Não sigo comprando no momento, mas porque ele já é uma grande posição. Mas eu acho sim um banco barato e com uma boa perspectiva de dobrar o capital e pagar um dividendo bem acima da média com a recuperação do lucro e do seu resultado. Então temos tanto uma alta nas ações, como também uma boa perspectiva de rentabilidade. E o Itaú também não fica para trás, né? Também é um banco aqui de muita qualidade, um pouco mais precificado do que o Banco do Brasil, mas nesses preços não acho que está caro, porque a média do Itaú é negociar por 13 vezes. Se o Banco do Brasil, que tem menos qualidade estatal, já negocia por 9 a 10 em mercados de euforia, o Itaú negocia ainda mais caro, por 14 a 16 vezes o seu preço-lucro, porque ele lucra o dobro do Banco do Brasil. Então, para um banco que vale hoje ali, ó, seus 494 bilhões, a ação ordinária vale um pouco menos. Se a gente pega aqui a ação ordinária do Itaú, vai R$ 45, você multiplica aqui, o valor de mercado fica de 494, né? Até porque a ação ordinária se equiparou com a ação preferencial recentemente. Então você pega aqui, ó, e divide por um lucro, o Itaú ainda está cotado por 9,3 vezes lucro projetado para este ano. Está barato, porque a média do banco é 13. Então a gente ainda teria um potencial de upside apenas para o Itaú regredir para sua média de 39%, dado de que ele fica na média do benchmark dele, que é o Ibovespa. E no mercado mais eufórico, vendo o Itaú negociando por 16 vezes, a gente poderia ver o banco aí subindo, tá? Tecnicamente, seus 70%. Eu acredito que se a qualidade do Itaú se mantiver e o banco continuar surpreendendo, pagando bons proventos e melhorando o resultado após resultado, mesmo que de uma forma mais módica, eu acredito que essas ações podem sim continuar se valorizando. E se a gente usa a fórmula do valor intrínseco do Buffett, o Itaú cresce a uma taxa um pouco inferior ao do Banco do Brasil. Então não confundo, tá, pessoal? Não é porque uma empresa ela necessariamente lucra mais de que ela cresce mais. Se fosse assim, as small caps não cresceriam mais do que as large caps. Não faz sentido essa lógica. Faz sentido você observar em termos percentuais. Então o ROI do Itaú fica na média de 18% ao ano, desde o plano real. Logo, a gente pode supor que o banco crescerá uma taxa de 9% ao ano, um pouco mais lento que o Banco do Brasil, mas totalmente justificável, dado de que o Banco do Brasil é mais cíclico e tem alguns períodos que ele acaba tendo um boom de commodities e, consequentemente, ele tende a se beneficiar em um nível mais elevado. Se a gente coloca um provento de 7% ao ano e uma taxa de 3%, e sem re-rating, tá? O banco poderia trazer uns 20% ao ano na média. Considerando o re-rating, vocês viram o que aconteceu desde o plano real, né? Um retorno extremamente específico. Então, o detalhe é que esse retorno, sim, está inferior ao do Banco do Brasil, mas é com muito mais qualidade. Você não vai ter dor de cabeça. Aí vai da sua escolha. Eu, particularmente, preferi colocar os dois na carteira. Para mim, aqui do Brasil todo, são os melhores bancos que a gente tem. Na parte de bancos grandes. Se a gente olhar para bancos pequenos, aí já muda completamente a coisa, né? A gente vai olhar ali mais para um ABC, para um Banrisul, para um Pine, por exemplo, da vida, um BR Parts, mas BR Parts não se compara porque acaba sendo banco de investimento. Então, assim, né? O que acontece é que dos 4 bancões que a gente tem aqui, se ambos estiverem num preço legal, eu vou sempre escolher o Banco do Brasil e o Itaú, porque são os mais consistentes no tempo e trouxeram um retorno expressivo no longo prazo e estão cotados por múltiplos baratos. Então, assim, hoje eu sigo comprando Itaú. Pablo, mesmo a R$44 está comprando? Eu tô comprando, pessoal. Eu tô comprando porque mesmo a 44 eu acho o banco barato. Vocês viram que pro banco negociar pelo menos na média de 12 vezes lucro, que essa nem é a média dele, a média na verdade é 13, o banco já precisaria subir. No pior dos cenários, ele ainda teria que subir uns 23%. Hoje a cotação a 44, vai 45. Para ele bater 23% de alta, a ação teria que estar sendo cotada a R$55. Ainda mais essa expectativa no lucro. Então até R$50 eu sigo aumentando posição no Itaú. Se ultrapassar e estourar muito de R$50, eu já não vou comprar mais. Eu prefiro deixar parado em carteira, colher o provento e aplicar em outras coisas, a não ser que esse resultado continue crescendo ferozmente. Aí eu posso reavaliar, porque o Itaú acaba sendo aquela empresa relógio. Você não tem tanto trabalho de comprar nos melhores momentos, né? Diferentemente do Banco do Brasil, que aí você precisa de um acompanhamento um pouco mais de perto. Não é a qualquer preço que você pode pagar nas ações do Banco do Brasil. De preferência abaixo do valor patrimonial, você já consegue garantir sim uma rentabilidade bem acima da média. Lembrando que nada se trata de recomendação de compra ou de venda, tá? Então, bolsa subindo, fluxo estrangeiro aqui no Brasil, né?
entrando com bastante força, isso tem elevado várias ações, perspectiva de queda de juros já começou a cair, e se essa guerra de fato arrefecer e parar de entrar num cenário de escalada, digamos assim, se tudo acabar recuando, a gente pode se enfrentar um novo bull market aqui no Brasil, e quem sabe a bolsa continue subindo, e você que está investido consiga pegar essa onda. Eu particularmente queria que isso não acontecesse, né, pessoal? Porque para nós que fazemos aportes, reinvestimos dividendos, a gente gosta que as ações fiquem baratas, porque proporciona para a gente comprar em preços mais atrativos. Mas fazer o quê? Você não tem controle. Se o mercado subir, você está dentro da onda, acaba absorvendo uma boa alta no seu patrimônio. E se o mercado está em baixa, você consegue pegar os dividendos e ir aumentando as suas posições gradativamente. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem embaixo se vocês têm ações dos bancões e quais bancos que vocês têm investido no momento. Acho que mesmo após a alta recente, o setor bancário ainda segue bem barato e com uma boa perspectiva de reprecificação, mais bons pagamentos de dividendos no médio e longo prazo. Claro que essa é exclusivamente a minha opinião. Posso estar errado? Posso, mas a probabilidade de erro de eu estar errado acaba sendo baixa, porque estou me baseando por dados históricos do mercado aqui acionário brasileiro. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!